Oi gente, tudo bem? Meu nome é Letícia. Meu nome é Daniela. E esse é o Passaporte na Mão. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Rio de Janeiro capital e Arraial do Cabo, que é uma cidadezinha litorânea próxima. Até o final do vídeo a gente vai passar as melhores dicas pra vocês sobre o Rio de Janeiro e também dar uma sugestão de roteiro do Rio de Janeiro capital e também de Arraial do Cabo, que foi a viagem que a gente fez. A gente foi pro Rio de Janeiro em dezembro de 2021. A parte do Rio de Janeiro a gente fez com um guia de turismo e uma empresa de receptivo local. A parte de Arraial do Cabo a gente foi só com o pessoal da nossa turma, entre amigos, e a gente alugou 2 carros para poder fazer o roteiro que a gente queria. O Rio de Janeiro é uma cidade famosa pelas suas belas praias, montanhas icônicas e pela sua cultura vibrante, sendo um centro histórico, cultural e artístico muito importante no Brasil. Mais de 90 quilômetros de litoral, as praias do Rio de Janeiro são conhecidas como praias de água cristalina, de areia branca e de paisagens deslumbrantes. Sendo assim, o Rio de Janeiro é um ótimo lugar para se visitar, para relaxar e também para praticar esportes. Além disso, a cidade ela oferece uma vasta gama de atrações turísticas, como o Cristo Redentor, que é considerado uma das maravilhas do mundo moderno, e o Pão de Açúcar, que tem uma bela visão para as praias do Rio de Janeiro, né, que é o bondinho do Pão de Açúcar. A cidade também ela é famosa pela vida noturna e pelos eventos que acontecem lá, como o Carnaval. Com isso tudo, o Rio de Janeiro ele é um destino imperdível para quem mora e vive no Brasil e também para quem vem de fora, porque é inesquecível para todos os tipos de viajante. Certo, agora a gente vai falar um pouco sobre o nosso roteiro e aí a gente vai falando basicamente o dia a dia, né? Então, no primeiro dia que a gente chegou, que foi uma sexta-feira, a gente chegou pelo aeroporto do Galeão e a gente foi até o nosso hotel, que é em Copacabana. A gente ficou hospedado numa rede de hotel famosa no Rio de Janeiro. E assim, a gente realmente recomenda Copacabana para ser um lugar para se hospedar, porque a gente gostou bastante, né? Então, nesse primeiro dia, a gente fez a nossa visitação a Niterói. Niterói é uma cidade vizinha colada com o Rio de Janeiro. Ela fica atravessando a ponte principal do Rio. Inclusive, o nome dessa ponte é Rio Niterói, porque liga a Niterói. Nessa cidade, tem alguns museus dedicados ao Oscar Niemeyer. Eles chamam de Caminho Niemeyer. Então, em alguns pontos dessa cidade, o Niemeyer fez as suas obras artísticas, né, que provavelmente vocês já sabem bastante sobre ele, que foi um dos mais importantes nessa questão de arquitetura no Brasil. E a gente foi visitar alguns desses museus. Então, primeiro a gente foi no Caminho Niemeyer, que é algumas obras que ele fez, e aí, como a gente estava acompanhado do guia e do transporte, a gente parou, a gente tirou umas fotos, e depois a gente foi pro MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, que também é bem... Provavelmente, se vocês verem uma foto dele, que vai estar provavelmente na tela, vocês vão ver que é bem famoso, bem turístico e provavelmente você talvez já viu em alguma novela, alguma coisa assim. Ele tem um formato de um olho e assim, ele é bem legal de ver lá dentro porque tu consegue ver toda ali a Baía do Rio de Janeiro, né? Tu consegue ver a ponte, enfim, é um lugar bem bonito e além disso, dentro dele tem umas obras bem legais sobre o Rio de Janeiro. Então ele tem obras mostrando a construção do Cristo Redentor, esse tipo de coisa. E além disso tem um bistrô lá dentro também, que a gente também parou lá pra comer. E depois disso a gente retornou ao hotel em Copacabana. No segundo dia, no sábado, a gente fez o café da manhã dentro do hotel, né, porque eles oferecem café. E aí a gente pegou a van do receptivo e foi até o Cristo Redentor. Pagamos em média R$80 por pessoa no ingresso. A gente foi com a vanzinha do receptivo até na metade do morro, mais ou menos. E da metade do morro até perto dos pés do Cristo, a gente foi com a van do Corcovado, que tem a opção de subir com a van ou com o trenzinho do Corcovado. Aí a gente foi pela van. E aí, descendo do morro lá do Cristo, a gente parou no Mirante Dona Marta, que fica no mesmo morro que fica o Corcovado. E daí, saindo do bairro, né, de Santa Teresa, a gente foi passear na escadaria Selarón, que é aquela escadaria toda colorida, feita de azulejo, que tem foto de vários artistas passando por lá. E é um local bem bonito pra passear. E tirar foto. Depois a gente seguiu pro centro histórico lá do Rio. Então a gente passou pelo Sambódromo, né, que é onde acontece o Carnaval do Rio de Janeiro. A gente passou também pelo Arcos da Lapa. A gente não chegou a parar lá, a gente só passou com a van.
de forma panorâmica, sabe? Isso. E depois a gente deu uma parada lá na Cinelândia, que é uma regiãozinha ali no Rio de Janeiro. E aí, como a gente tava com guia, a gente parou para ter toda a explicação do local. Onde a gente conseguiu saber um pouco melhor sobre o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes e o Palácio Tiradentes. E depois de fazer todo esse tour, a gente voltou pro hotel para ter a nossa noite livre ali pela praia de Copacabana. E aí, como a gente não tinha nenhuma matéria da faculdade para fazer à noite, né, nada agendado, a gente decidiu ir dar uma volta pela praia de Copacabana, não muito longe do hotel. Tinha um barzinho ali próximo com música ao vivo e a gente levou umas toalhas de praia e ficamos ali por perto por um tempo só pra dar um rolê, dar uma volta pra ver como é que é a praia de Copacabana à noite. Então no domingo, no terceiro dia, a gente começou o dia bem cedo. A gente acordou lá pelas 6 da manhã e resolvemos ir na praia de Copacabana em frente ao nosso hotel, porque de manhã tava um dia bem bonito e assim, como a gente ia ficar o dia inteiro, né, passeando, né, com um guia, a gente queria ter um tempo tranquilo na praia para aproveitar de dia. Então assim, Copacabana, a praia em si, claro, não é o, digamos assim, o lugar mais seguro do mundo, mas a gente diz até que se sentiu levemente assim seguros, porque mesmo sendo super cedo, 6 da manhã, a praia já tava com bastante gente, né? E já tinha gente oferecendo coisa pra comprar, etc. Depois disso, começou o nosso dia de passeio com guia, né, em nosso transporte, em ônibus, e a gente foi conhecer o Pão de Açúcar, que, na minha opinião, não sei na tua, mas foi uma das melhores vistas, assim. A vista do Pão de Açúcar foi uma das mais bonitas que eu achei. Claro, do Cristo também é bem bonita, mas a do Pão de Açúcar realmente foi a que eu mais achei incrível, assim, de ver. O que tu achou da vista do Pão de Açúcar? É bem bonita, porque não é tão pra cima do morro igual o Cristo, então a gente consegue ver melhor as coisas que estão por baixo. E tem uma visão bem bonita de algumas praias ali ao redor. Sim, então a gente foi num dia também bem aberto, bem bonito, então tava bem legal de ver a visibilidade. Então a gente foi logo de manhã cedo também, pra também não pegar tanta fila, apesar de que já tinha bastante gente. E depois de lá a gente foi no Parque da Lage. O Parque da Lage a gente já foi, era um pouco mais perto do horário de almoço, então já começou a encher. Então tava bastante cheio o Parque da Lage, mas que é um lugar bem bonito também, é bem fotogênico, digamos assim, dá pra tirar fotos bem legais. Só que eu acho que como tava muito cheio, tava acontecendo um evento também lá dentro, a gente não conseguiu entrar, e como tava muito cheio, tava um pouco difícil de conseguir tirar uma foto legal. A gente deu uma passadinha também no Jardim Botânico, que eu achei uma vibe parecida com o do Parque da Lage, só que, então assim, Jardim Botânico eu acho que não tinha nada demais, assim, super turístico. Talvez se eu fosse como turista de novo eu não iria lá, mas pra quem tem um tempo maior no Rio de Janeiro, quer fazer as coisas com mais calma, é até legal ir pra ficar tranquilo, sei lá, dar uma volta, caminhar, sentar, conversar, eu acho legal, assim, mas não é nada que vai ter algo inovador. É um parque, um jardim botânico como qualquer outro que poderia ter no Brasil. Depois a gente passou pelo Mirante do Leblon, e o Mirante do Leblon é basicamente um lugar que tu consegue ter a vista de toda a praia do Leblon. Aí tu consegue ver ali a Pedra do Arpoador, né, e Ipanema também. Então tem uma vista bem bonita, tanto do oceano quanto ali das residências, dos prédios. Então também é um dos mirantes mais legais, assim, do Rio, e é ali que mais ou menos tem um caminho pra tu subir pra Pedra da Gávea, que é onde o pessoal pula de asa delta, tem gente que vai fazer trilha, enfim, a gente não chegou a fazer isso. Depois disso, mas na parte da tarde, a gente foi pra Barra da Tijuca. Então, a Barra da Tijuca em si, o bairro, tem gente que ama, tem gente que odeia. É um bairro que eu acho que é legal, tem uma orla legal, maneira, assim, que eu acho que fica seguro para quem ficou hospedado na Barra da Tijuca, mas ao mesmo tempo para chegar lá é muito longe, muito mesmo. Então a gente foi pra Barra da Tijuca de van e foi uma viagem bastante longa, em torno de pelo menos 1 hora de viagem. Então é meio longe para se deslocar. Então se tu até quer ver sobre hospedagem, eu acho que se tu quer ficar na Barra da Tijuca é porque tu quer curtir a Barra da Tijuca. Tem algum evento ali, você precisa estar ali,
porque se for pra ficar se deslocando entre Barra da Tijuca e centro do Rio de Janeiro, eu acho que fica um pouco inviável, fica bastante longe mesmo. E por lá, na Barra da Tijuca, a gente passou também em frente ao Parque Olímpico, onde aconteceram as Olimpíadas, a gente passou mais ou menos por onde acontece o Rock in Rio, então assim, essa parte da Barra da Tijuca acontece muitos eventos, e então foi legal a gente ver como é que é. Quando a gente passou não tava tendo nenhum evento, então a gente viu que tava tudo meio tranquilo, digamos assim, não tinha muito movimento de pessoas, mas com certeza quando tem evento, os hotéis da Barra da Tijuca ali perto fica cheio, porque tem bastante demanda. E depois disso a gente voltou pra Copacabana, mas a gente voltou passando por várias praias. Então a gente passou pela praia da Barra da Tijuca, a praia Pepino, Leblon, Ipanema, Copacabana e o Leme, que é a última praia lá. E aí a gente fez todo esse percurso, eles deixaram a gente no nosso hotel em Copacabana, e depois disso, no final da tarde, a gente pegou um Uber mesmo e foi até a praia de Ipanema, onde a gente foi ver o pôr do sol no Arpoador, que é uma pedra bem conhecida, bem famosa para ver o pôr do sol ali com a vista do Morro dos Irmãos. Então foi bem bonito de ver, assim, no final da tarde. No último dia nosso lá no Rio, né, na segunda-feira, a gente foi de manhã lá pro Aquário, que é o aquário do Rio de Janeiro. A gente pagou em média ali 45, 50 reais no ingresso cada um. E a gente ficou em torno de 1h30 passeando ali por dentro do aquário. E o adendo é que o aquário é muito bonito, ele é o maior da América Latina, então vale bastante a pena ir. Saindo do aquário, né, a gente passou pela Rio Star, que é a roda gigante do Rio de Janeiro, que inclusive ela já mudou de nome, a gente só passou ali na frente pra visitar mesmo. Saindo ali da roda gigante, a gente passou pelo mural grafite do Cobra, que é um mural bem bonito que tem lá, é bem instagramável pra bater fotos e tal. E a gente passou também ali pelo Museu da Manhã, mas a gente também não chegou a entrar. A gente também passou ali pelo Real Gabinete Português de Leitura, que é uma biblioteca enorme que tem lá. E tem vários nomes bem conhecidos que foram escritores do Brasil, assim, Machado de Assis tem algumas obras lá. Isso, e ele é bem bonito por dentro. E depois, saindo lá do gabinete, a gente passou no Maracanã. Também não entramos, mas a gente passou lá na frente, que é um grande estádio que a gente tem no Brasil. Saindo do Maracanã, a gente foi direto pro aeroporto Santos Dumont, pro pessoal pegar o voo de retorno. E aí quem ia pegar o voo de retorno ficou no aeroporto, e aí o pessoal nosso, né, que ia pra Arraial, a gente foi nas locadoras pra pegar o carro pra seguir viagem pra Arraial. Tá, então assim, saindo do Rio de Janeiro, já com carro alugado, né, até dando um adendo, as estradas do Rio de Janeiro, elas são bastante complexas, né, então tem bastante estradas, assim, então sempre precisa de um GPS, porque senão vai ficar meio perdido se tu nunca foi na cidade, mas assim, elas têm boa infraestrutura, então é tudo recapeado, tudo bem sinalizado também, então eu acredito ser tranquilo alugar um carro. Claro que, né, enquanto você estiver numa sinaleira, por exemplo, não vai ficar com o vidro aberto e etc, porque a gente sabe que às vezes em questão de segurança não é o melhor, mas né, pega um carro com ar-condicionado, vai tranquilo, eu acredito que é uma boa opção, principalmente para quem quer conhecer as cidades do litoral do Rio de Janeiro. Então, para quem quer fazer Paraty ou Angra dos Reis, ou, por exemplo, no nosso caso, que a gente foi a Arraial do Cabo, quem vai a Búzios, é um dos meios de transporte mais tranquilos de pegar, porque tu faz os teus horários, tu aluga, tu vai tranquilo, porque a estrada até lá foi bem tranquila, apesar de ser em torno de 3h30 de viagem, deu pra fazer uma viagem tranquila. Cada carro custou em média R$650 e a gente já chegou no hotel de noite, então a gente só fez o check-in, deixou as coisas e ficou mais tranquilo, porque tava bem cansado do dia inteiro já passeando no Rio de Janeiro. Antes da gente fazer, né, a nossa viagem pro Rio, a gente já tinha procurado uma empresa que fornecesse os passeios que a gente queria. Então a gente já fechou com a empresa antes de chegar lá em Arraial. E aí no outro dia de manhã a gente tomou o café da manhã no hotel e a gente foi direto, pegamos o carro para ir direto na agência lá da empresa. A gente escolheu fazer passeio de buggy e um passeio de barco que passa por umas praias ali de Arraial do Cabo. Nesse dia de manhã, né, na terça-feira de manhã, a gente fez o passeio de barco. A gente logo umas 10h, 10h30 da manhã fizemos esse passeio de barco,
e foi em média R$80 por pessoa. É um passeio de aproximadamente 4 horas, que ele faz parada em 2 praias, na Ilha do Farol e na praia do Pontal do Atalaia, que é aquela praia que tem a escadaria bonita, que o pessoal gosta de ir pra bater foto, que é um local bem bonito. E a gente também fez uma parada, né, no meio da água, pro pessoal que queria pular do barco, mergulhar, nadar um pouco ali, né, em águas mais profundas do que na praia. E dando um adendo nesse passeio, né, quando a gente foi pro Rio de Janeiro, tava um dia bem bonito, mas pra Arraial do Cabo a gente pegou uns dias de chuva, e nesse passeio específico a gente pegou um pouco de chuva e céu nublado. E talvez não só por conta do tempo, mas também do próprio ecossistema ali do mar, da praia, tinha algumas algas, então isso é bem importante, às vezes, de tudo pesquisar, né, saber o dia, às vezes nem dá pra meio que saber, né, previamente, mas a gente pegou um momento em que existiam umas algas lá, que eram umas algas de maré vermelha, e aí essas algas faziam com que a água ficava escura, sendo que a água de Arraial do Cabo é bem clara, é bem cristalina. Então vários momentos a gente via água tipo super escura, o que é diferente, porque geralmente é cristalina. Só que não foi em tudo, né? Não. Então a gente fez os passeios e em alguns momentos a gente via água turquesa, que realmente é turquesa, assim, um azul bem claro também. E em alguns momentos já estava mais escura. Acabando, né, o passeio ali de barco, a gente voltou para a empresa ali que faz o passeio. Então a gente voltou ali, agendou o horário e saiu para almoçar ali num restaurante que tinha por perto. A gente pegou algumas porções de comida, camarão, batata frita, e a gente comeu por ali mesmo e depois a gente foi lá buscar o bug. O bug não é pilotado pela gente, tem o motorista. E a gente fez ali parada em uns 7, 8 pontos pelo meio da praia, onde o carro normal não tem acesso. Então a gente pagou mais ou menos R$75 por pessoa por esse passeio de bug. No outro dia, que é o último dia da nossa viagem, logo de manhã cedo, a gente foi de carro até o Pontal do Atalaia, que então a gente pagou R$20 para o carro poder subir, e aí a gente subiu até a escadaria famosa de lá, a escadaria do Pontal do Atalaia, e tava chovendo, então infelizmente a gente não conseguiu fazer fotos muito boas, mas com certeza em dias abertos dá pra fazer umas fotos bem bonitas, então a gente recomenda ir nesse ponto turístico. Depois disso a gente já retornou pro hotel, fez check-out, pegou as coisas e a gente já foi pro Rio de Janeiro, né? Então também mais uma viagem ali de 3 horas e meia. Tem posto de gasolina, o Graal, pra parar, pra comer, ir no banheiro. E chegando no Santos Dumont, que era o aeroporto que a gente ia voltar, a gente devolveu o carro na locadora. E aí, como a locadora ela não fica exatamente dentro do aeroporto, ela fica um pouquinho mais afastado, a gente entra dentro de uma van e eles levam de van, né, da locadora do carro até o aeroporto pra gente poder estar embarcando no voo. Então a gente embarcou, a gente fez uma conexão em São Paulo, né, então a gente tem voo direto, às vezes aqui pra Florianópolis ou Navegante, e às vezes tem que fazer uma conexão, então a gente fez e chegou, a gente voltou pro Florianópolis. Então, a princípio, esse foi o roteiro. Então, agora a gente vai comentar algumas dicas e algumas recomendações que a gente notou na viagem do Rio. Então, assim, falando sobre transporte, né? Transporte falando em Rio capital, é uma cidade com bastante transporte público, então tem metrô se você quiser, tem trem para alguns lugares também, Uber funciona muito bem também, apesar de que você tem que ter cuidado, né, não pegar qualquer carro que diz que é Uber, e sim realmente pegar do aplicativo Uber ou 99, enfim. Funciona porque a gente andou de Uber lá e funcionou tranquilamente. O único problema é que foi o motorista do Uber, que ele foi um pouco não agradável, digamos assim, mas deu tudo certo, foi seguro, digamos. Certo, então em relação ao transporte, você pode contratar uma empresa para buscar você no aeroporto, né, e de volta, ou também uma empresa para fazer os passeios panorâmicos ou até os pontos turísticos. Então também quero comentar com vocês do pedágio. Quando a gente foi para Arraial do Cabo e voltou, a gente precisou pagar alguns pedágios e que são um pouco caros. Então, se tu mora em alguns lugares do Brasil, esses pedágios eles ficam um pouco caros se comparar com outras cidades, sabe? Alugar carro também é uma possibilidade bem interessante, principalmente se tu vai fazer as cidades litorâneas, igual a gente fez Arraial. Sobre a segurança nesses dois locais, a gente achou Arraial um pouco mais tranquilo. É um local que tem um pouco menos gente, então ele acaba se tornando um pouco mais seguro.
comparado ao Rio de Janeiro, que é muita gente, então pode acabar acontecendo alguma coisa que a gente não percebe, já que é muita gente no mesmo espaço. Sim. E a gente também indica que os hotéis sejam ou na Barra da Tijuca, né, ali pela orla da Barra da Tijuca, ou na praia de Copacabana, né? E também em questão da hospedagem, dá pra se hospedar no centro, só que a gente achou um pouco inseguro, porque assim, é perto dos pontos turísticos, só que tem bastante morador de rua, então isso é um pouco complicado. Ali também dá pra se hospedar em Ipanema, que é ótimo, né? Leblon não tem tantas opções, mas também é ótimo. Leme, só que Ipanema geralmente é um pouco mais caro, então Copacabana tem mais opções de hotelaria, né? Outra opção até mais barata seria Botafogo e Flamengo, que também tem alguns hotéis ok, e assim, né, geralmente a gente recomenda mais Copacabana, mas ali ainda é tranquilo, tem o shopping ali de Botafogo até que a gente foi, e que é super tranquilo, então também é uma outra oportunidade de se hospedar. Na Barra da Tijuca é legal de se hospedar para quem tem alguma coisa para fazer lá, ou enfim, porque ela fica um pouco fora de mão para ir para os pontos turísticos. E sobre a parte de alimentação, a gente achou Rio de Janeiro e Arraial valor mais ou menos parecido. Uma coisa que a gente achou meio engraçado, que a gente foi uma padaria, e aqui a gente é acostumado, né, aqui em Santa Catarina a gente é acostumado a pedir pra dividir conta, tipo, bota tudo na mesma comanda e chega no caixa, esse pastel e o suco é meu, e coxinha e o café da outra pessoa. E lá eles não têm esse costume, lá eles acham engraçado quando alguém pede pra dividir comanda, porque geralmente ou eles anotam tudo na mesma comanda, ou eles vão já pedindo e pagando, é diferente. O cara da padaria até comentou com a gente sobre isso. Só que sobre valor a gente achou praticamente parecido nos dois lugares. Não é muito barato, mas também não é muito caro. É um valor ok por ser local turístico. Então o Rio é uma cidade muito bonita e ela faz jus ao seu nome de cidade maravilhosa. Então a gente recomenda bastante conhecer o Rio de Janeiro, não só como um destino internacional para quem vê o Brasil como o lugar turístico por causa do Cristo Redentor, mas também para quem mora aqui no Brasil e nunca viajou para o Rio de Janeiro, é um lugar bem legal para conhecer porque agrada a todos os gostos. Então convido vocês a se inscreverem no canal, dar um joinha no vídeo e também comentar aqui embaixo o que você tem interesse em conhecer no Rio de Janeiro, se você não conhece ainda, e se você já conhece qual ponto turístico, qual lugar do Rio de Janeiro que tu mais gosta, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Tchau! Tchau!